Graça e paz, amados. Aqui quem vos fala é o Thiago Lima. Eu quero te pedir um minuto da sua atenção. Amados, eu estou fazendo esse vídeo em preocupação com algumas coisas que têm acontecido no meio evangélico, algumas coisas que têm acontecido no meio cristão. Queridos, eu tenho observado que ao longo dos cultos que tenho visitado ou ido, há uma dificuldade imensa para que as pessoas venham dar lugar à pessoa do Espírito Santo. Existe um esfriamento muito grande tomando conta da liturgia da igreja, e esse esfriamento tem trazido coisas que não são benéficas ao reino de Deus. Eu quero desde já deixar um versículo para a meditação dos irmãos, que fica no livro de Josué, capítulo de número 7, o verso número 11, que diz assim: Israel pecou e transgrediu a minha aliança, que lhes tinha lhe ordenado, e tomaram anátema, e furtaram e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Existem pequenas coisas que têm acontecido ao longo do dia a dia que têm dificultado com que Deus venha usar determinados crentes. Existem algumas coisas que têm ao decorrer dos dias acontecido que têm dificultado com que o Espírito Santo venha usar alguns crentes. Você conhece esse texto, você sabe que Josué, aqui ele vai ser derrotado e 300 homens vão morrer por conta de uma ação que um homem toma. E que ação é essa? Ele vai trazer o anátema e vai colocar no meio do povo de Deus. E o que significa o anátema? São coisas amaldiçoadas, são coisas que Deus não permitia que o seu povo trouxesse. Aí eu me peguei observando que por muitas das vezes o povo cristão tem trazido algumas culturas que não são bíblicas, algumas culturas que não são evangélicas, algumas culturas que não são de Deus, algumas culturas que transgridem os mandamentos, e tem trazido essas culturas e colocado no meio do povo de Deus. E este esfriamento é por consequência do anátema, de coisas amaldiçoadas que têm sido colocadas no meio do povo de Deus. Eu fiquei me perguntando por que esse esfriamento no meio do povo de Deus? Por que o povo de Deus se encontra tão frio? Por que as línguas repartidas que foram divididas em Atos 2 e as evidências que é falar em línguas têm sido extintas das igrejas? É por conta dos anátemas que se encontram no meio do povo. É por conta do pecado, do erro, da maldição que as pessoas têm trazido para dentro do arraial cristão. Amados, sabemos nós que o Espírito Santo é como uma pomba, e se ele se sentir incomodado por qualquer movimento, ele se retira. E aonde o Espírito Santo não opera o engano, opera a mentira, opera a falsidade. Então, amados, existe uma coisa que nós temos que entender, existe uma coisa que nós temos que compreender. Se eu estou fazendo o correto para Deus, se eu estou fazendo o que é reto aos olhos do Senhor, então o que está acontecendo de errado? O que eu tenho feito de errado para que o Espírito Santo se afaste de mim? Existem passos que nós damos ao longo do nosso dia que vai fazer consequência na nossa atuação a Deus, que vai fazer consequência
o nosso louvor a Deus, que vai dar consequência à nossa adoração a Deus. Você está entendendo por que você não consegue adorar? Por que você não consegue mais louvar? Por que você não consegue mais engrandecer o nome do Senhor? Porque você está trazendo culturas que não são de Deus para a convivência pessoal. E Deus, ele não convive com coisas que não são dele. Se você for reparar nesse contexto, você vai observar que a presença de Deus, ela se manifesta com duas funções. Que funções são essas? A primeira função é de revelar. A primeira função que o Espírito Santo é de revelar. Essa primeira função é de revelar. E a segunda função é de extirpar, ou seja, mandar tirar do meio do povo. Então, dentro dessa palavra, eu quero te dizer, querido, se você ainda não se separou, se você ainda não se santificou, se você ainda não buscou a face do Senhor, se você ainda não colocou para fora tudo que te afasta da presença de Deus, em nome de Jesus, nessa noite, começa a jogar fora tudo que é anátema, tudo que é amaldiçoado. Existe muita coisa amaldiçoada entrando no meio do arraial. E o Espírito Santo não vai se manifestar com alegria. Pelo contrário, ele vai se manifestar com justiça. Porque o Espírito Santo, ele é amor, mas é fogo consumidor. Como é que é isso? A palavra de Deus diz que Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Nós entendemos que Deus, ele age da forma e reage da forma que nós agimos. Se nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade, a glória de Deus ela é manifesta em nosso meio e haverá cura, haverá libertação, ali haverá transformação, ali haverá redenção de almas. Mas se nós estamos trazendo anátema para o meio do povo, nós estamos trazendo o erro para o meio do povo, ao invés de acontecer batismo com o Espírito Santo, vai acontecer o esfriamento do Espírito Santo, ou seja, o Espírito se retira para que venha revelar que tem algo de errado no meio do povo. É muito interessante, querido. É muito interessante porque o Espírito Santo ele é sensível. O Espírito Santo ele não habita numa casa suja. O Espírito Santo ele não fala com pessoas que não têm intimidade com ele. Então nós temos que nos preocupar, nós temos que nos preparar, nós temos que nos separar das coisas que não são lícitas aos olhos do Senhor. Mas como eu vou saber o que não é lícito e o que é lícito? Paulo vai dizer na sua carta que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Existem coisas que eu não devo me deixar dominar. Paulo está dizendo, eu posso fazer o que eu quiser, mas se eu me deixar dominar, eu vou entrar em pecado. Eu vou entrar em erro com Deus. Então, na madrugada, na noite deste dia, eu quero te dizer, querido, em nome de Jesus, joga fora tudo que não é do agrado do Senhor. Joga fora tudo que te afasta da presença de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus ela só se manifestou no meio do povo quando o anátema foi retirado, quando o pecado foi extirpado do meio do povo. Em nome de Jesus, receba essa palavra, que Deus possa falar mais no teu coração e que possa trazer mudança de trajetória para você. Amém, amados? Que Deus abençoe.